Olá pessoal, nesse módulo falaremos sobre um assunto em pauta no Brasil, preconceito linguístico, as variedades linguísticas. Bom, se você observar, para a minha maneira de falar, você vai notar que eu puxo um pouquinho para o di e para o ti. Isso é uma característica da minha região. Assim como você tem características na sua fala que são provenientes da sua região. Vamos chamar isso de uma variação espacial, variação linguística que ocorre no espaço, que ocorre em determinadas regiões. Quando a gente fala em região, a gente não se direciona à divisão das regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Na realidade, quando a gente fala de região, a gente pode até especificar melhor essa região, digamos assim, para um determinado espaço de um estado. Região sul de um estado, região norte de um estado. A variação linguística, ela é um fato decorrente da língua desde quando a língua se formou. Claro que, sem estudos, sem análises, ela não existia. Quando se passou a estudar esses variantes, notou-se que, embora você tenha uma língua padrão, que vai reger todo o processo linguístico de um país, dentro desses processos você tem pessoas com falas diferentes, pessoas com pronúncia diferente, pessoas com abordagem linguística diferente. Bom, eu com o meu di, com o meu ti, você com o seu ti, com o seu di, ele não importa, uai só, ô guri, não importa. Quando a gente fala em preconceito linguístico, a palavra preconceito ela já é muito forte. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar de usar preconceito linguístico. Vamos usar o seguinte, características linguísticas. A aula é sobre preconceito, mas vamos deixar de lado a palavra preconceito, vamos falar sobre características linguísticas. O que faz uma pessoa ter uma característica linguística diferente das demais? Você deve estar pensando aí, o local onde ela nasceu, beleza. A família, isso. O grau de estudo da família, pode ser. As pessoas que a rodeiam, com certeza. Nós, numa visão meio determinista, podemos dizer que somos frutos do meio linguístico em que vivemos, ou de onde viemos. Por exemplo, muitas vezes você pode nascer numa determinada região, ter um sotaque. Vamos supor, você nasceu lá no Pará, certo? Na cidade de Belém, capital Belém. E você lá tem aquela puxada, um chiadozinho típico do pessoal da região. Foi morar, digamos assim, em Minas Gerais. Vai ser muito difícil que você não mude as suas características linguísticas. Por quê? Porque o meio em que você estará inserido pronunciará de forma diferente, utilizará palavras diferentes da sua. Então pode ser que você mantenha o padrão, será muito difícil, e pode ser que você seja influenciado. Então por que existir um preconceito linguístico? Eu acredito que se houver uma pessoa com preconceito linguístico que acredite que sua língua seja melhor do que a outra, essa pessoa está completamente equivocada. As características de um povo, de uma região, de uma cidade, são feitas de forma única. Isso é o que faz a diferença. Nós somos iguais naquilo que é diferente. Nós somos iguais por sermos diferentes uns dos outros. E isso é interessante, por quê? Porque se eu tenho um tipo de riqueza linguística, eu junto a minha riqueza linguística com a tua, a gente vai ter um padrão muito mais interessante do falar. Por exemplo, o Brasil é cheio de dialetos, cheio de desinências dialetais. A gente tem o gaúcho com a sua fala típica, pronunciando lá o guri. Se eu pegasse essa mesma palavra, guri, e levasse para o Nordeste, como é que ela seria chamada? Guri? Poderia ser o moleque? Não, talvez moleque seja no Rio de Janeiro. Mas se eu dissesse cabinha, cabinha, que é isso? Cabinha, moleque, lá no interior do Ceará. E aí, quem está certo nessa padronização? Por que eu não chamo menino? Ah, o menino? O menino serve para todas? Serve. Mas e o cabinha?
e o moleque e o guri, todos representam a mesma figura. Apenas uma abordagem, no caso aí, uma abordagem diferente para uma mesma palavra. Então não importa se você vai comer abóbora ou jerimum. Qual a diferença de uma abóbora para um jerimum? A maneira de pronunciar. Se você vai comer macaxeira, se é mandioca, se é maniva, bom, não importa. O que importa é que você entenda, respeitar a linguagem do próximo é um fundamento cultural, educacional, ético e necessário. Ora, o Enem frequentemente cobra questões de variações linguísticas. Não podemos entender, mas é o injusto porque eu não conheço o falar dos outros lugares. Mas pelo menos deveria entender, lendo a gente consegue adquirir um conhecimento básico sobre as variações linguísticas que ocorrem dentro do nosso país. Então eu tenho que saber. Ora, o capial é o mesmo matuto, é o mesmo caipira. Eu posso também usar termos, por exemplo, imagine que uma gíria que é falada lá no norte pode não ser falada no sul, pode ter uma significação diferente. Se você chegasse aqui, é bacana, tudo bem? Essa gíria é antiga. Se você for para o Rio de Janeiro, essa terra maravilhosa, o chiado do carioca é uma característica daquele povo, torna o povo diferente.